Olá, pessoal. E iniciamos mais uma semana com o mercado cripto de lado, paradinho, Bitcoin na região dos US$ 96.000. Não consegue sair desta faixa no movimento de curto prazo. Semana passada estava um pouco mais estressada, ameaçou perder a região dos 96.000, mas se recuperou em seguida. Tinha toda aquela questão envolvendo o anúncio das tarifas recíprocas dos Estados Unidos. Foi anunciado, mas só passam a valer a partir de abril, o que abre ali um período, né, um espaço para negociação de outros países com os Estados Unidos e para tirar aí esse estresse todo aí que estava gerando no mercado, tá? Bem, seguimos na mesma, tá? Mercado consolidado, difícil ali no curto prazo, porque muitas vezes a gente acaba entrando numa posição e principalmente altcoins tem que tomar um certo cuidado por conta da volatilidade. O que dá para perceber é que tem muita altcoin, principalmente em região de suporte. Vou até comentar de duas que eu vejo ali que está numa região interessante. Vai depender muito do que o Bitcoin vai fazer. Se o Bitcoin for para cima, tende o mercado a andar junto, né? E por conta da volatilidade, as altcoins podem ali andar um pouco mais. Vamos lá, vou colocar minha tela aqui para a gente começar falando primeiro do Bitcoin. Lembrando que a gravação do Radar Cripto é uma parceria com o canal Monitor do Mercado. Eu me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube e hoje é dia 17 de fevereiro, uma segunda-feira. Vamos lá, então, Bitcoin. Olha o que o Bitcoin tem feito aí desde o dia 3 de fevereiro, né? Olha, eu vou pegar aqui a minha ferramenta de desenho e repara aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Ele tá andando aqui, dentro desse range, né? Em algum momento ele dá umas violinadinhas para cima, dá umas desculpa, para baixo, algumas violinadinhas para cima. Então, assim, ele tá praticamente de lado aí já desde o dia 5, né? Aqui teve esse dia que foi bem volátil, ele deixou uma mínima lá nos 91.200 e fechou praticamente no 101. Então, bem maluco aqui nesse dia 4 de fevereiro, mas é a região de preço que ele segurou, tá? O que eu vejo aqui, né? Se ele romper para cima dessa região dos 98.000 e começa a fechar para cima dela, testa de novo lá o 102, resistência. Por outro lado, se ele fica para baixo dos 96, vem para testar os 92.000, que é a região de suporte, tá? Olhando o gráfico diário, o melhor ponto de compra ainda segue sendo os 92, né? Para quem está pensando na venda, o primeiro ponto 102 e o melhor ponto seria lá no 108, tá? Só tem que tomar cuidado, porque se ele romper, ele pode dar continuidade na tendência de alta. A tendência é de alta, tá? A tendência do segue de alta, apesar da consolidação, né? Ele está consolidado numa região de topo no momento, né? Então, se ele for testar lá, ele pode sim romper e retomar uma movimentação de alta na sequência. Então, seguimos consolidados, não tem muito o que falar do Bitcoin, ele precisa decidir aí para cima de 98, testa lá os 102, para baixo de 96, testa os 92, US$ 90.000 como suporte, por enquanto segue lateral, sem muita coisa para falar do Bitcoin, tá? Bem, chamei a atenção que eu tenho alguns candidatos ali que eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro candidato que eu gostaria de falar aqui é o gráfico de Lido, tá? LDO. Eu tenho chamado a atenção este gráfico aí lá na nossa sala, né? Às 18 horas aqui no Ficube. Toda vez que ele toca na faixa de 1,40 dólares ali, ele tem trabalhado como uma região de suporte, tá? Repara o seguinte, no gráfico semanal aqui, ele vinha numa movimentação de queda, topos e fundos descendentes, aí ele chegou neste fundo lá em agosto de 24 e consolidou. Aí ficou um bom tempo aqui andando de lado, né? Algumas semanas, até que de repente ele rompeu para cima dessa região aqui de 1,40, que é justamente o ponto que nós marcamos como suporte. Aí o que ele fez? Ele testou uma primeira vez, segurou, mandou para cima. Não rompeu o topo. Voltou para testar de novo em 40, segurou, mandou para cima. Não rompeu o topo, voltou para testar em 40 novamente, segurou, mandou para cima, tá? E toda vez que ele testa em 40, a gente tem chamado a atenção lá na nossa sala às 18 horas e inclusive eu tenho chamado a atenção que é um dos meus candidatos aí que eu entendo que pode andar bem. Por quê? Considerando que ele deu essa primeira pernada de alta, voltou para testar aquela região ali que estava trabalhando como suporte e ele segurou, eu entendo que isso aqui pode ser um movimento de onda 3 para cima. E a qualquer momento ele pode se romper esse topo e iniciar a movimentação de alta. A princípio, 100% de movimentação dele está marcando os US$ 3, tá? Seriam cerca de 56%.
Só que ele pode muito bem voltar para testar essa região de topos, lá perto de 13,45, que daria quase 80%. Se for testar pavio, dá até 100%, tá? Então, assim, tem bastante alvo para cima. Qual que é o problema ali com relação a Lido, né? É o tamanho do stop. Ele já andou um pouquinho no curto prazo, e o stop passa a ser um pouco mais caro. Se você considerar um stop lá no fundo do semanal, está dando quase 30%. Então, por isso, se alguém estiver de olho lido, se gosta aí do gráfico, entende que vale uma tentativa, talvez uma posição menor na primeira entrada, porque se ele voltar ainda para testar de novo a região de 40, pelo menos você não vai estar ali com uma posição maior, né, tendo que aguentar 30% de preço contra, tá? Ele já está tentando, inclusive pelo gráfico diário, dar mais outra puxada para cima, né? Eu estava acompanhando aí como ele reagiria aqui no 1,86, ele até deu uma segurada, mas hoje ele já está apontando para cima novamente. Se ele fechar para cima aí desse 1,92, 1,93, eu entendo que o próximo alvo já é testar aí próximo de 2,30, tá? Então pode ser que o Lido já esteja iniciando mais uma puxada para cima. Volto a repetir, a única questão é o tamanho do stop, então cuidado aí com o tamanho de posição, né? Porque caso o mercado ainda siga aí dentro dessa consolidação, não ande de uma vez, pode acabar deixando preso, e aí o que poderia ser uma continuação de movimentação de alta, pode ser que você compre ali o topo do repique e ele volte para testar fundo, tá? Eu gosto, mas o que o preço vai fazer aí nos próximos dias, próximas horas, aí a gente tem que ir acompanhando, tá? Eu entendo que é um bom candidato, sim, só tomaria cuidado com o tamanho de posição, justamente pelo fato de já ter andado um pouco, mas vejo que tem um potencial bem interessante ali, se ele conseguir ficar para cima dessa região de 1,93 e principalmente fechar acima dessa região aí no diário, tá? Outro candidato que me chama a atenção, e aí já é uma moeda meme, né? É o gráfico de Doge, tá? Bem volátil também, né? Por que, que eu gosto de Doge? Vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, eu falo do gráfico semanal, tá? Repara o seguinte, o Doge deu essa baita pernada de alta, né? Que teve toda aquela questão envolvendo ali a eleição do Trump, né? O Elon Musk, que é um dos entusiastas aí de Doge também, né? E ele faz parte do governo, então isso de certa forma acabou trazendo esse movimento de alta, tá? Pelo gráfico semanal ele deu essa pernada de alta, fez um topo mais alto do que o anterior no semanal, que era de abril de 2024, ele voltou para testar exatamente essa região, né? E olha o que ele fez aí há 2 semanas, ele testou e teve uma reação, olha o paviozão que ele marcou ali, tá? Quando eu olho esse gráfico semanal, eu entendo que se ele respeita essa região em verde, ele pode sim iniciar outra pernada para cima, dando sequência a uma movimentação de topo e fundo ascendente pelo semanal. Ou seja, ele pode andar bastante quando eu considero o gráfico semanal. É claro que no meio do caminho vão ter os pontos de atenção, né? Nada sobe em linha reta, né? E provavelmente vai ter bastante dificuldade no meio do caminho, vai tentar tirar ali quem está comprado, faz parte de quem faz ali o trade. Então, assim, o primeiro ponto de atenção que eu colocaria para quem está procurando compra e Doge, eu gosto, tá? Entendo que é um bom candidato, tem uma relação risco-retorno interessante. Imagina o seguinte, pelo gráfico semanal, é que se eu colocar abaixo do pavio, o stop tá caro, tá? Porque é um ativo volátil, né? Tá dando 24%. Só que assim, ó, eu vejo potencial de testar topo e até renovar topo. Então eu vejo alvos de mais de 100%, considerando um movimento de algumas semanas, quem sabe alguns meses, tá? Não é algo que vai acontecer de um dia para o outro também, né? Mas vamos lá, ele veio testar uma região de suporte e teve reação, tá? Quando eu venho no gráfico diário, repara que ele vem no movimento de correção e esse movimento de correção ele acabou perdendo aqui alguns pontos. O primeiro ponto que ele perdeu foi essa região de fundo aqui de pivôzinho dos 29 centavos. Ela vai ser o meu primeiro ponto de resistência, tá? Então, para quem está comprando Doge, fica de olho aqui, tá? Ah, bateu cabeça ali, é para sair? Eu não sairia ainda, tá? Eu entendo que ele pode bater cabeça, fazer mais um teste e depois romper. Rompeu para cima dessa região, dos 29, 30 centavos, não é para voltar mais. Ele precisa formar um fundo acima dessa região, e aí o próximo alvo passa a ser os 41. Então, algo parecido com isso. Então, gosto de Doge, entendo que sim, é um bom candidato. Ainda não conseguiu trabalhar para cima dos 30 centavos, então tem um ponto de dificuldade ali que pode acabar até falhando, tá? Mas pelo fato de também estar numa região do semanal, eu gosto da compra, entendo que se o mercado resolver ali uma movimentação de alta, Doge tem um potencial interessante ali para subir, considerando principalmente o gráfico semanal, tá? Então ficam aí os dois candidatos, Doge e também o gráfico de Lido, né? E vamos ver como que o mercado anda aí
nos próximos dias, ver se o Bitcoin, né, retoma a sua movimentação de alta. Hoje é feriado nos Estados Unidos, então, de certa forma, a liquidez acaba sendo diminuída ali. Vamos ver como ele reage amanhã, principalmente quando o mercado americano volta. Quem sabe aí o mercado americano S&P 500, vou até colocar o gráfico do S&P 500, rompendo aí as máximas, né, as máximas históricas, que praticamente ele fechou ali na sexta-feira testando, né, próximo de 6.120. Quem sabe aí o mercado americano dando continuidade para cima, a gente não veja aí o Bitcoin, mercado cripto, também retomando a movimentação de alta ali, tentando acompanhar o que o próprio S&P 500 está fazendo, tá? Então é isso, vou encerrando por aqui, desejo aí para todos uma excelente semana, e semana que vem estamos de volta com o Radar Cripto, em parceria aí com o canal Monitor do Mercado, pessoal. Um abraço, até semana que vem, tchau, tchau.